o podcast para podcasters. No episódio de hoje, a conversa é com uma convidada que tem transformado podcasts em negócios lucrativos. Com mais de 5 anos de atuação no mercado, Kelly Oliveira já ajudou podcasts em mais de 6 países a monetizar com o que eles têm em mãos. Sem nenhuma fórmula milagrosa, ela trabalha com estratégia prática, visão de negócio e principalmente com uma habilidade rara de identificar o dinheiro escondido dentro do seu próprio conteúdo. Criadora do Protagonistas em Pauta Experience, ela mostra que sim, é possível transformar suas ideias em receita real sem precisar de milhões de plays. Se você ainda acha que monetização só vem depois de um grande sucesso, essa conversa vai mudar a sua visão. Agora no podcast para podcasters. Começando o podcast para podcasters. Esse lugar que vem desmistificar, explicar um pouco do mundo do audiovisual, que tem muita informação jogada, muita coisa por aí. O ChatGPT te ajuda, mas não é tudo. Então, vem pra cá que você vai ter muita informação. E hoje, você já sabe com quem eu vou falar, e eu vou falar de monetização, falar de dinheiro no bolso. Tá perdendo dinheiro, tem dinheiro na mesa. E ninguém é melhor do que Kelly Oliveira! Maravilhosa pra falar disso. É a pessoa mais influente no meio do podcast. Se você está no meio do podcast e não ouviu falar de Kelly, tá pesquisando no lugar errado. Vamos colocar Alexandre na minha folha de pagamento, tá? Por favor. Querido, muito obrigada pelo convite. Eu estou honrada, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Prazer é meu. Muito feliz também de você estar aqui, saber que você veio de Recife para fazer uma agenda em São Paulo e tá aqui gravando o podcast para podcasters. E aí, primeira pergunta que eu sempre faço, eu faço muito, quem é você na fila do pão? E a primeira pergunta é, como se chama pão na tua terra? Porque na minha é média. Depende do pão. Pãozinho francês, comprar um francesinho ali. Ah, tá bom. Quem é você e o que te trouxe pro universo do podcast? Me conte. Dessa introdução aí, da onde você Eu brota. vou fazer uma introdução bem objetiva. Toda a minha vida profissional, eu fui da área comercial e eu resolvi sair dessa área. Viajei um pouco, voltei e quando eu voltei para o Brasil, estava em alta já essa questão do digital. Tudo era digital. Mas tudo começou com uma brincadeira, criando um Instagram do meu cachorrinho. E aí eu comecei a ser assessora de pet e fiz network, conheci influenciadores, até que conheci um influenciador que tinha um podcast. E aí ele me deu um desafio de, Kelly, eu quero que você monetize o meu podcast, que foi a primeira vez que eu escutei essa expressão de monetizar podcast. E aí ele me deu o desafio de 3 marcas a R$1.000 por mês. Que ano foi isso? Foi 2020, 2022, 2023, acho que é algo assim, faz um tempinho. Algum tempinho, isso. E aí eu disse, monetização de podcast. Tá, eu acho que é a mesma coisa que eu faço para ele, como influenciador, trazer marcas para cá, então vou me aventurar. E aí a primeira marca que eu trouxe, a gente fechou um contrato de 6 mil, a segunda um contrato de 15 mil, e eu espera aí que isso aqui dá dinheiro. Até que esse querido resolveu mexer no percentual de uma vendedora. E aí eu descobri um nicho onde eu tô num céu azul aqui voando sozinha, agora eu vou investir nisso. E aí eu investi uma grana alta para apenas passar 4 meses, de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite, estudando monetização de podcast. Que na época não tinha tanta coisa assim, mas foi assim que eu entrei e vivo de podcast até hoje. Cara, e aí eu quero entender uma coisa que a gente já conversou sobre isso. Você não tinha informação e aí você foi buscar onde tinha. E Isso. onde tinha informação, quais os cursos você fez para chegar nesse método que você tem hoje de monetização de podcast? Tá, então, lembra que eu comecei como assessora de influencer? E um influenciador que ele queria muito que eu assessorasse ele, saísse da área pet para assessorar ele, ele falou assim, poxa, eu tenho um curso para assessores de influenciadores, tá? Eu vou pagar esse curso para você. Tá, vamos embora que eu aceito o desafio. Fiz esse curso. Então, esse curso me deu um direcionamento. Então, como prospectar marcas, onde achar as marcas para o segmento daquele podcast, aprender o que seria um Media Kit, né, profissional, projeto comercial, script de como é que eu entraria em contato com essas marcas, qual a comunicação que eu ia usar, porque isso é muito importante. Então, isso aí tudo me deu um norte, né?
Mas não era o suficiente. Quando eu decidi largar tudo para entrar na parte só de monetização, eu fui estudar tudo que tinha no link do Google quando eu dei monetização de podcast. E tudo que estava lá, eu fui estudar. Absolutamente tudo. Depois, eu fui para o Podcast Experience, porque eu queria aprender mais sobre podcast em geral também. E, por último, até eu começar a atuar como mentora de monetização, foi a mentoria do Eric com o Harry. E ali... A gente fez junto tava o Harry e o Eric ali fazendo a mentoria, eu tava junto nesse curso. E aí eu queria entender, mas assim, a gente já conversou isso. Você fez curso na Inglaterra? Estudei tudo também que tinha. Porque assim, um dado momento lá no Google, monetização de podcast, acabaram os links. Aí eu fiz, cara, não tem mais nada aqui, não existe alguém que dá nada. Aí eu fiz, peraí, mas onde é que o podcast é forte? Estados Unidos. Aí eu coloquei lá, podcast monetization. E aí eu comecei a estudar todos os links e tudo que tinha fora do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, tudo. Aí eu também zerei aquilo tudo. Então eu decidi que era o momento agora de colocar em prática, não ficar com obesidade mental, né? Exato. Obesidade de conhecimento, né? Maravilhoso, que já ouvi falar nesse termo, que é isso. Você vai captando informação e aí você não faz absolutamente nada. E aí você resolveu fazer. Exatamente. Que é entender, e hoje você tem uma mentoria sua, a gente vai chegar nesse lugar, mas você tem uma mentoria para a monetização de podcasts. Além da assessoria para os podcasts em geral. Exato. E aí eu vou entrar num tema que é, cara, o meio do podcast, e aí eu falo até por dados, 80% do meu público, 78%, 79% do meu público, ele é masculino, e o meio de que produz podcast é muito masculino. Sim. E aí, aonde você fura essa bolha e entende esse lugar? Então, foi um momento desafiador, especialmente o início, né? Eu acho que quando o lugar é majoritariamente masculino para uma mulher chegar e se posicionar, né? Especialmente como uma especialista de, no meu caso, monetização. Mas o podcasting, ele é muito vasto, né? Foi desafiador. Mas como eu entendia, como eu sei quem eu sou, toda a minha bagagem, quão incrível profissional que eu sou, me dedico, eu trabalho com muita excelência, de ser esse lugar aqui é meu. Eu vou ocupar apenas o meu lugar. E eu fiz acontecer, que foi que eu disse, agora chegou a hora de parar de estudar e vou atuar. E aí, mas foi desafiador. Eu imagino. Um Eu bocado. imagino que deve ter sido, porque é isso, né? É um meio muito masculino, então a conversa... Cara, querendo ou não, assim, o homem troca muita ideia com o homem, então é difícil as mulheres entrarem nesse meio. E é importante, porque traz um olhar completamente fora do que a gente enxerga, assim. A gente tem um olhar muito blocado. Exatamente. Vocês têm um outro tipo de olhar, assim, muito mais geral, enfim. Eu acho que é um lugar onde precisa de mais mulheres fazendo. E quanto mais a gente puder incentivar as mulheres a fazerem podcast, estarem em palcos de podcast, mais importante. Aí você... Concordo. Concordo. E aí você esteve lá na primeira Podcast Experience. Foi. Porque tava tudo ali. Mas Kelly Oliveira na primeira... Não era Kelly Oliveira, que é na terceira Podcast Experience, certo? Certo, com certeza. Ali eu tava aprendendo, né? Então, eu lembro que nesse evento, eu fui a primeira a chegar. Eles estavam fazendo credenciamento, eu fui ali a primeirinha, fiquei na porta esperando abrir. E quando abrir, você é a primeira que você tá na frente. Porra, eu apresento e eu não fui o primeiro a chegar. E definitivamente eu fui a última a sair. Foram 14 horas ali de 14 evento, horas né? de evento. Mas sim, fui porque eu não me contento com só aquilo, eu sempre quero mais. Especialmente para essa questão de aprendizado, desenvolvimento. Eu tô aqui em São Paulo, minha agenda cabe isso também, né? Traz isso. E eu fiz, monetização, ok. Agora eu preciso conhecer dos podcasts que existem, dos segmentos que existem, e entender como isso que eu estou estudando e estou aprendendo, eu vou colocar em prática para esse segmento, para esse, com um host, com dois, para homem, para podcast de mulher, para podcast de... Enfim, então, ali eu fui aprender mais. Você entendia do negócio do dinheiro, mas você precisava começar a entender do negócio do podcast. Exatamente. Que é onde a gente fala de câmera, a gente vai falar de estrutura de roteiro, a gente vai falar de outros lugares. Você tinha a maior dor do podcaster. Você sabia resolver a maior dor do podcaster, que é a monetização. Isso, na pesquisa que saiu da ABPOD, na última ABPOD, qual a maior dor dos podcasters? Primeiro lugar disparado é monetização de podcast.
Você sabe que eu vi isso naquele prêmio MPB, Sim. né? Esse ano foi o finalzinho do ano passado. Final do ano Final do ano passado, passado, e né? o Podão, inclusive, vai estar aqui no Ele é podcast para podcasters. maravilhoso, cara. Assim, muitas palmas para Podão. Ele é incrível. E você sempre estelando nos palcos, né, meu amigo? Eu tô lá também. Você é eu sou um maravilhoso. arroz de festa do caramba. Um arroz de festa convidado. Convidado. Que isso fique bem claro aqui. Mas você percebeu que as pessoas que subiam ao palco, ou seja, não era qualquer podcaster, eram os podcasters que tinham ganhado prêmios de primeiro e segundo lugar. Uhum. Muitos Votação deles, popular. isso, falavam lá, obrigada pelo prêmio, a gente está muito feliz fazendo esse trabalho, mas se houvesse mais patrocínio, mas se eu entendesse mais de monetização, e ali cada vez mais só reafirmava nossa, é preciso conhecimento, é preciso entender como é que faz, né? Embora eu venha aí de quase 2 décadas de vendas comercial, mas é preciso entender daquilo, desse negócio. Do negócio. Né? Eu acho que é isso. Entender que o podcast é negócio. Exatamente. Cara, a gente fez uma pré-entrevista. Você falou uma frase que pra mim é emblemática. Você sabe qual frase eu tô falando? Não. Você falou algumas pra mim naquele dia, eu fiquei... Mas você me falou uma frase que é muito emblemática pra quem faz podcast. Você falou o seguinte pra mim. Você falou, podcast sem objetivo é um hobby caro. É só um hobby caro. Sabe por que eu te falei isso, Alexandre? Teve 2 depoimentos em especial, houve muitos ao longo dos anos, mas que me deixaram assim bem triste, chocada. Um deles foi de uma das minhas primeiras mentoradas, e aí ela falou pra mim assim, eu vendi um apartamento e eu investi todo em podcast, mas até agora eu não vi retorno. E um segundo foi recente, quando eu coloquei um produto meu digital, esse cara gravou um áudio pra mim no direct do Instagram e falou assim, também não vou dar muitos detalhes, porque pode ser que a maioria das pessoas conheçam. Ele falou assim, a minha situação é tal, eu tenho uma família assim, e eu já investi mais de $500 mil em podcast em 3 anos, mas não consigo ver retorno. Né? Então... Você tá procurando... E aí é onde eu acho que é exatamente essa frase. Você tá procurando retorno aonde? Exato. E aí, eu vou pegar um gancho do que você fala, que é o seguinte. A minha pergunta é, precisa estar o podcast no ar para vender? Não. Só que isso é uma quebra de paradigma e poucas pessoas entendem isso, porque talvez eu fui a louca que, por não saber no que poderia dar certo, foi lá e fez. Não tem aquela frase que não é minha, mas cabe muito aqui? E aí foi quando eu disse assim, tá, eu entendo dos bastidores, eu entendo de produção, porque eu iniciei com um podcast, né? Fui estudar monetização, eu amo esses bastidores aqui, eu sou apaixonada. Eu fiz, tá, mas agora eu quero o meu podcast. E Deus foi muito maravilhoso quando me colocou uma ideia, a gente fala disso já já, e eu iniciei esse podcast com 8 marcas. Mas, Kelly, quantos episódios tinham gravado? Nenhum. Quantos seguidores tinham? 0. Não tinha rede social ainda, não tinha nada. Eu só tinha um PDF e um sonho, que era o projeto comercial do podcast, que eu fiz a marca se ver, sonhar ali dentro. Ó, esse aqui é o teu público-alvo. A tua marca vai se posicionar por esse objetivo que você quer alcançar e vai alcançar tais resultados diante desse teu objetivo. Isso aqui, assim. Então, assim, é entender o que você tem em mãos, gerar valor, e isso tudo é um processo longo, gerar valor e a pessoa vai e compra. Porque se você tem uma dor de cabeça terrível, e eu tenho o único remédio do mundo que eu digo a você, que vai passar tua dor de cabeça, tu não vai comprar por quê? Caraca. É exatamente isso. Cara, então vamos lá, que eu quero saber esse podcast que nasce sem um seguidor. E sem um centavo. Sem um centavo. Cara, que isso é incrível. Sem um seguidor, sem um centavo, com PDF, e gera valor, e as pessoas, 8 marcas enxergaram valor nele. Me conte mais sobre protagonistas em pauta. Meu queridinho, eu inclusive estou aqui em São Paulo, né? Porque eu tinha uma agenda com a Paulinha, estava com ela agora há pouco, né? Amanhã de manhã eu estarei com ela, para desenhar a 2ª e a 3ª edição. Certo.
mais uma vez, com o PDF, um projeto comercial. Mas o que é o Protagonistas em Pauta? Então, o Protagonistas em Pauta, ele surgiu de uma necessidade. Eu comecei com assessoria, Cal Assessoria. E aí, muitas pessoas começaram a me procurar, não só para fazer assessoria do podcast em si, mas, poxa, assessoria, você me coloca no podcast? Eu consigo ser entrevistada no podcast? E aí, esse serviço foi criado, né? Surgiu. Só que eu entendi que tinha... Você entendeu que tinha uma dor ali das pessoas Isso. que iam em podcasts. Que queriam ir em podcasts e me procurava como intermediária para chegar a podcasts, para fazer entrevistas. Certo. Só que eu observei ali um perfil muito específico de mulheres empreendedoras que estavam me procurando para isso. E eu percebi algo que vai além. Elas tinham muito propósito. São mulheres empreendedoras, mas que têm um propósito muito grande no que fazem. Elas não têm uma empresa, elas têm um propósito, elas não têm uma profissão, elas têm um propósito. Então, eu queria achar um podcast que eu pudesse colocar essas mulheres e dar visibilidade, enaltecer a partir daquilo que eu via. Porque ia criar uma conexão absurda com o público, mas eu não achava um podcast específico que enaltecesse mulheres com propósito. Porque propósito gera conexão, história, né? História vende. E aí eu fiz, tá, então chegou a hora de criar o meu. Então o podcast é sobre dar visibilidade e enaltecer mulheres empreendedoras, empresárias que têm um propósito antes de ter uma empresa, uma posição, uma profissão. Total. Faz muito sentido. E aí foi quando você montou esse projeto e quem é a host desse... Paula Carvalho, querida, que veio pro projeto... Quando chega na Paula Carvalho? Peraí, vamos contar essa história aqui. Vamos lá. Eu tô muito brando com você. Vamos lá. Como tu chega em Paula Carvalho? Então, lembra que... Peraí, um disclaimer. Pra quem não sabe, Paulinha Carvalho, ela foi apresentadora do Morning Show durante 1 milhão de anos e meio. Aí a Jovem Pan foi pra um lado muito político, que não agradava a ela. Ela falou, bom, beijo, tchau, tô saindo. Depois ela foi pro Flow, Bom Dia Flow. Isso. E aí ela entrou pro meio de internet e tal, faz uns vídeos, umas produções. Essa é Paulinha Carvalho. Isso. Você, uma cidadã com vasto conhecimento no meio da mídia de São Paulo? Você já conhecia a Paulinha? Então... Você era prima dela? Não. Me conta como você chegou nesse lugar. Porque eu não consigo chegar na Paulinha. Sempre me perguntam isso. Como tu chegou no Flow? Como tu chega lá? Como tu faz esse negócio com a Paula? Então, nesse processo de estudar bastante, eu queria me envolver nessa comunidade. Entrei para o Podcast Experience. E a Paulinha fazia parte do Podcast Experience da comunidade. Caraca! Né? E ela tinha um sonho de monetizar o podcast também, recém-criado por ela. Onde ela era host e tal. E aí, eu estava lá atuando, fazendo network, conversando com as pessoas da comunidade, e ela me viu abordando o assunto de monetização de podcast e procurou a minha assessoria, porque a minha assessoria foi, até onde eu sei hoje, na gravação desse podcast, a única assessoria voltada para podcast do Brasil. E aí ela quis conhecer esse serviço e, enfim, ela tornou-se a minha cliente. Então... Após se tornar minha cliente, a gente desenvolveu ali um relacionamento muito incrível, que a Paula é incrível, e eu a convidei para ser a host do Protagonistas em Pauta. Agora eu entendi. Fez sentido? Fez total sentido. Fez total sentido como é que brota. Cara, que é muito louco, né? Porque a gente fala... Eu lembro do dia que a Paulinha entrou e eu achei na comunidade, eu achei aquilo incrível, porque eu era fã dela. E aí eu falei, cara, que legal, né? Tem alguém tão grande aqui dentro e tudo mais. E aí tem mais um monte de gente famosa lá dentro hoje em dia. E eu finjo normalidade, mas não é verdade. Não é verdade. Você também é famoso, né? Então... E aí, cara, que legal que a gente teve um case que é o contrário, né? Você tem, olha, meu trabalho ele é tão bacana. E eu falo isso pra você. Ele é tão bacana, ele é tão percebido que as pessoas te procuram, não importa o tamanho dela. Exato. Então você tem influencers gigantes, você tem gente que tem só um propósito. Só o sonho. É só o PDF. É só um PDF, tem gente que quer só um PDF. Às vezes não tem, e me procuram para criar esse sonho, que é a parte que eu mais amo. E aí você fez o Protagonistas em Pauta. Aí no Protagonistas em Pauta, você convida as pessoas que vão participar do Protagonistas em Pauta, como
Como funciona para ser uma entrevistada no Protagonista Sem Pauta? Então, essas mulheres me procuravam para ter toda essa assessoria dentro de um podcast, tudo. Então, assim, eu apenas canalizei as mulheres certas com o perfil para esse podcast. Então, hoje em dia, como a coisa está criando um corpo maior e a gente está, nossa, com mais outras milhares de ideias, mas segue mais ou menos o mesmo fluxo de antes. As mulheres se percebem como mulheres empreendedoras que têm um propósito muito grande e querem, cada uma dentro do seu objetivo, eu quero me posicionar de tal forma, eu quero aumentar o meu valor percebido como profissional, eu não quero ouvir a palavra, mas me dá um desconto, eu quero cobrar mais caro pelos meus serviços, eu quero mais visibilidade. Então, assim, cada mulher, onde na minha entrevista com ela, porque é preciso preencher um formulário, aplicação e tudo, eu percebi que ela tem um perfil, é necessário um investimento, é óbvio, porque o nosso Protagonistas em Pauta, ele não é um podcast, ele é uma experiência. Isso é né? Isso É uma experiência completa. E aí você bate num ponto desse que é não basta eu querer, eu tenho que aplicar. Exatamente. E aí eu preencho que é um formulário e aí eu vou te explicar mais ou menos aqui o que eu... Mais ou menos não, mas eu vou te explicar o que eu faço, o que eu quero, qual o meu objetivo, por que eu quero estar no podcast. É isso. É isso. Na realidade, eu quero escutar mais a história dessa mulher. Tá. O ponto principal é você ter um propósito muito grande. E a sua história também. O que é que você quer trazer? Né? Porque aquela história que você quer trazer também, ela tem que... o Protagonistas em Pauta ela não foi criado só para as entrevistadas. O Protagonistas em Pauta ele foi criado no 360. Ele foi criado para dar essa visibilidade, esse posicionamento para as mulheres entrevistadas, para a audiência realmente, cara, que história interessante, que conexão. Eu quero contratar o serviço dessa mulher. Como é que eu vivi esse tempo todo sem ser profissional, sabe? Então, ele é pensado no 360. Tanto para o que vai ser falado, para a audiência, para todo mundo. E, óbvio, para monetizar, né? Então, ele foi pensado no 360. E a linha de raciocínio é essa. Então, me inscrevi, eu faço a entrevista, percebi que ela tem o perfil. Check. Eu envio o formulário, a gente fecha o contrato, eu envio o formulário, ela preenche isso, porque isso vai ser a base de um roteiro estratégico, que a gente vai construir absolutamente tudo, o roteiro em cima do objetivo que ela nos trouxe, esperando atingir os resultados que ela também deseja. E a partir daí é só algumas surpresas, até a gravação do episódio de podcast. Então me conta um pouquinho da edição de Recife, que assim, a comunidade ficou empolvorosa naquilo ali. Ficou. Não deu pra quem quis, graças a Deus. Porque todo mundo tava ali naquela semana da gravação falando que o que você fez ali que era muito diferente. Hoje, quando a gente trabalha, quando a gente faz uma gravação de podcast, então como tá acontecendo aqui, né, pra quem tá assistindo. Eu convidei a Kelly veio, a gente ficou batendo um papo aqui fora, e aí entra pro estúdio, grava e beijo, tchau. Cortes sensacionais e até logo e bênção. O programa tá pronto, é isso. A gravação de podcast é basicamente isso. Você pensou completamente fora desse trem. E que momento... Você lembra exatamente o momento que você tem essa ideia? Fala assim, eu vou transformar isso aqui não só numa gravação? A ideia do podcast veio porque quando eu fui entrevistar uma mulher que queria participar de um podcast, ela não me mostrou o profissional dela, ela só mostrou o propósito. Então aquilo foi, cara, eu preciso ter um podcast para essas mulheres. Não, mas eu digo a experiência, da onde que você teve o estalo? Então, e aí foi criado. No que foi criado, que eu chamei a Paula, só começou a surgir mais. E se a gente fizer isso? Se a gente também trouxer um momento de network? E se a gente trouxer tal coisa? Então, eu e Paula, a gente trabalha muito bem juntas. Porque eu vejo dinheiro em todo lugar. Né? Total. Eu trago muitas ideias e ela vem com sabe, para acrescentar coisas assim que só transforma tudo isso realmente numa experiência. Não, mas o jantar de network, eu preciso estar também, porque antes eu quero conhecer cada uma dessas mulheres, olhar nos olhos, eu não quero só pegar o roteiro, eu me importo com elas. Eu quero trazer para essas mulheres o melhor episódio de podcast, eu quero conexão. Então teve um jantar. Tem um jantar de network. Mas, olha, a experiência dessas mulheres já começa, quando fecha o contrato, eu digo, você vai gravar um vídeo assim.
Nesse formato, só me dá só isso. E aí a gente... Eu não, né? O Malone, que faz os nossos teasers, né? Que é o incrível, tá aqui com a gente, inclusive, fazendo a cobertura. Ele prepara um teaser para essas mulheres da vida profissional delas. Então, vai para a rede do Protagonistas, vai para a rede social da Paula Carvalho, e eu sou assessora da Paula, a gente sabe ali quanto é que custa um Reels, um Stories. Né? Então, já começa a experiência daí. Elas já começam com a visibilidade antecipada. E aí tem o jantar de network, que é com a Paula Carvalho. A gente fecha ali, ó, temporada Recife, 8 mulheres. Fechou o contrato com as 8, a gente já tem a data do jantar. Então, todas as 8 participam. Né? Então, teve mulher ali que já tirou o investimento delas no jantar de network, pra você ter ideia. Né? Então, networking. Aí, depois disso daqui, que é uma noite, lá em Recife uma noite, com vinhos, sabe? Foi, assim, super agradável. Aí, teve um momento numa mesinha separada naquele lugar que a Paula foi ter uma conversa com tal, cada foi uma. Uma conversinha ali com cada um, olhando nos olhos que era o que ela queria. E depois veio o momento da gravação, onde a gente também proporcionou um final de semana, com 2 dias de gravação. E assim, eu não quero contar muito o que aconteceu lá, porque para que as mulheres, as próximas que venham, tenham essa experiência do que elas vão encontrar. Mas, cara, foi assim, incrível. Cada mulher que chegava para gravar, quando a Paulinha saía com a vestimenta, com a roupa, que foi escolhida pensando na personalidade daquela mulher. Teve mulher que chorou. Teve mulher que falou assim, cara, eu tenho essa roupa, só que de outra coisa, sabe? Assim, cria ali um rapport desde, sabe? E até o momento da gravação. Então, dentro da gravação, a gente pegou momentos de, sabe, corta aqui que ela tá chorando. Cara, é assim, é fantástico. Então, a experiência começa da visibilidade até o final, quando a gente entrega para essa mulher cortes do podcast, fotos profissionais, um rios de toda a experiência. Essa mulher, olha... É literalmente uma experiência. É uma experiência, é um outro lugar de criar podcast. O que eu vejo quando eu penso muito no futuro do podcast, né? Então as pessoas me perguntam muito isso. Não, você não acha que tá, como é que é, muito cheio ou tá saturado? Saturado, isso, usam muito essa palavra. Falei, cara, não. E aí tem uma outra coisa que é, cara, pelo contrário, existem portas que ainda não foram abertas. Total. Cara, a gente tem Protagonistas em Pauta, que é uma porta que eu olho como uma experiência para quem participa, muito diferente. Nossa. Muito diferente. Aí a gente tem, por exemplo, agora a ideia do Não Inviabilize e a outra fez num teatro o podcast delas com plateia. Como o Joel J também, né? O Joel J também fez, que é uma outra experiência para quem é o ouvinte. Exato. Já é outro lugar. Você tá vendo como a ramificação do produto, ela tá andando. E, por exemplo, quando a gente trabalha com plateia, sim, mano, a gente tá falando de ticket de entrada. Total. A gente tá falando de bilheteria, bilheteria gera dinheiro e dinheiro paga custo. Total. Então, a pessoa que fala que não dá pra monetizar, ela não tá enxergando. Não vê o podcast como um negócio. Quantas fórmulas você acha que tem de monetização de podcast? Assim? Quantos jeitos diferentes? Putz, que existem, de tudo que eu já busquei na internet. Na época que eu estava estudando monetização de podcast, teve um site nos Estados Unidos que tem lá 24 formas de monetizar um podcast. Então, assim, eu descobri uma outra através de Protagonistas em Pauta, né? Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem uma comunidade do Protagonistas em Pauta. Então, o que é que eu vou fazer com dezenas de mulheres empreendedoras no mesmo lugar? Vai ser só um grupo de WhatsApp? Você acha que vai? Não. Ali foram os meus clientes, né, que começaram comprando essa experiência. E dali, vocês acham que ela vai para algum lugar? A não ser continuar na minha base de clientes, eu poder oferecer remédios cada vez melhores e melhores para as dores que elas ainda têm dentro desse segmento. Então, assim, existem dezenas de formatos de monetização para um podcast. Todo podcast ele pode monetizar. Às vezes é questão de ajuste, tem que ajustar aqui uma rede social, a bio, focar ter um segmento, tem gente que não tem nicho. Enfim, mas são dezenas de formas de monetizar, mas o que é que eu digo? Enxergue o seu podcast como um negócio. Então, quando você vai abrir um negócio, abrir uma empresa, o que é que você precisa saber? Com podcast é a mesma coisa. Então, quem é o teu cliente? Mapeia as dores, mapeia as dificuldades, aquilo que ele... tem dor, tem dificuldade e tem
a transformação, né? Tem um objetivo. Então, para a dor eu vendo o remédio, para a dificuldade eu vendo a solução e para o último eu vendo a transformação para esse cliente. Então, conhece teu cliente, para quem você quer falar, ajusta a comunicação. Tem assim, Tem muita coisa. tem Eu muita vou te falar que coisa. só aqui a gente já tá falando de fazer o podcast em um teatro no qual você gera bilheteria de entrada. Você tem buscar patrocinadores para o seu podcast. Você tem o Apoia-se. Tem uma experiência para o seu convidado no seu podcast, no qual Isso. ele pode pagar um ticket para estar ali sentado, porque não é só uma entrevista, ele está participando de um evento. Tô esquecendo de mais algum? Putz, Só que já tem 4, 5. E a gente tá só, muita a gente tá coisa. só brincando muita aqui de coisa. falar como que dá pra ganhar dinheiro. Tem muita coisa. Através de marcas, empresas, não. Vai ter, aí vai depender do seu podcast. Por exemplo, o teu podcast é continuado ou ele é temporada? Uhum. Né? Então, assim, gera valor. Qual o remédio que você tem para aquela marca ali, para aquela empresa? O que é que ela quer? Eu sempre, quando eu vou fechar com uma marca, com uma empresa, a primeira coisa que eu pergunto tem gente que entrega o Media Kit, né? Não tá errado, tá? É no mínimo isso. Mas eu gosto de sentar com a marca e dizer assim, tá, me fala em que momento a tua empresa tá. Por que ele tá buscando uma publicidade, um patrocínio? O que é que você espera? Quais são os resultados que você gostaria? Uhum. Então, ele vai me dizer. E aí eu vou ter uma conversa para botar toda aquela dor dele para fora. Então, uma vez que eu mapeei, eu digo, então tá. Então, você me permite criar um projeto exclusivo para a tua marca? Uhum. Montar de acordo com o que a gente tem para oferecer algo bem personalizado para você? Mais criar um podcast exclusivo pra marca. E aí, eu pego, por exemplo, um podcast comum, Uhum. né? Mas eu estou vendendo a publicidade para uma marca ali dentro. Então, cara, se eu vou vender aqui o podcast para podcasters, tá? Então, chegou aqui essa marca aqui de microfone, que eu sei que é uma das melhores que tem, né? Eu sou fresco, eu nunca neguei. Você tem excelência diferente. E aí, eu chego para uma marca de equipamentos, para estúdio, de podcast e tal, eu digo, cara, então, qual é o momento da tua marca? Porque você conhece esse podcast aqui para podcast? Você sabe que o podcast... Você sabia hoje... Eu adoro falar essa frase. Você dá um Google, eu te convido a te dar um Google assim. Hosts de podcast influenciam mais nas decisões de compra dos consumidores, mais do que influenciadores digitais e celebridades. Você sabia disso? A marca já olha assim. Porque o marketing de influência hoje é um mercado bilionário, assim como do podcast. Então, cara, ali dentro... E tá tudo entrelaçado. Isso. Ali dentro, primeiro... Tem muita credibilidade. O podcast tem credibilidade. Então, o que é esse host? Então, esse host tem uma história assim, assada. Então, já pensou em você colocar a tua marca lá, né? Para outras pessoas que vão gravar ali no estúdio, tal, porque ele é o dono do estúdio, também pegar aquela marquinha ali e tal, lá. É como é isso. E eu construo baseado na dor daquele momento. Kelly, o que a gente quer... Quantas vezes eu vi isso? A gente só quer construção de marca. E tem gente que quer vender, empurrar um Media Kit para o cara porque acha que ele quer converter clientes. Ele quer tal... Bicho, pergunta para a marca. Então, eu já tenho ali mais ou menos um projeto comercial do podcast, do influenciador padrão, que é o famoso Media Kit. Uhum. Mas sempre que eu sento com a marca, sempre que eu tenho... não é sempre que a gente consegue acesso, mas sempre que eu consigo acesso, eu sento e digo, qual é a tua dor? O que você espera disso daqui? E aí eu monto o projeto comercial todo em cima disso. Eu coloco a logomarca da pessoa, eu coloco tudo que o meu podcast, o meu influenciador pode resolver para ele, baseado tudo no que ele me deu. Então, mais uma vez, ele está dizendo, tô com dor de cabeça. Tu tem usado de antidepressivo? Eu digo, tenho. Há 2 anos atrás, mais ou menos isso, entrou em contato uma marca comigo, querendo monetizar, querendo... fazer uma campanha, querendo fazer uma campanha de Dia das Mães, se eu não me engano, não lembro agora qual que era a coisa, era uma marca de higiene e tal, uma grande, e aí eu falei, cara, os podcasts que eu tenho aqui, eles são nichados, são pequenos, não tem uma grande visibilidade, me entrega qualquer coisa, eu preciso colocar dinheiro em podcast. Passei de uma nutricionista que tinha seus 600 views, mais ou menos. Cara, 600 views é muito pouco. Para uma marca multinacional. E ela fechou. E fez 1 mês de campanha. Se eu não me engano, era Dia das Mães. 1 mês de campanha com a Nutri.
4 programas. Quer dizer, tem muita gente desesperada pelo seu produto. Não importa o tamanho que ele precisa ter credibilidade. Primeira coisa que a pessoa foi olhar, bateu um Google, foi ver quem era a pessoa, Lógico. qual que era o objetivo dela, se o podcast dela tava rodando há muito tempo, já tava rodando há 2 anos. Cara, ali, falou, é isso aqui que eu preciso. Ela queria a credibilidade da pessoa. Quando você é um podcaster, você tem uma credibilidade. Não é qualquer um que eu vou colocar sentado na minha frente para conversar. As pessoas não entenderam que a marca, ela não compra só aquilo que está na tua cabeça. Ah, eu quero comprar publicidade. Às vezes ela quer comprar acesso. Às vezes ela quer comprar credibilidade. Às vezes ela quer chegar só no teu convidado daquele podcast. Porque se ele conseguir converter como cliente um dos teus entrevistados, já pagou a campanha dele aqui sobrando. Total. Então, assim, nesse momento, né, desses anos aqui de monetização, eu consegui mapear ali pelo menos uns 7 tópicos dos quais as marcas se interessam em buscar um podcast. Então, às vezes é pela mensagem do podcast, às vezes é pelo público, às vezes é por causa do... Eu só quero acessar aqueles convidados daquele podcast. Num mundo onde o podcast, ele tá cada vez... a gente já teve algumas ondas do podcast, principalmente que eu falo podcast de vídeo. A gente teve uma onda de podcasts generalistas, depois a gente teve uma onda de podcasts de nichos, e agora a gente tá com uma onda de podcast de subnichos. Porque primeiro eu queria uma pessoa que falava com todo mundo, depois eu queria uma pessoa que falava de carro, agora eu quero uma pessoa que fala de Fusca. Exato. Porque eu vendo... Do ano tal ao ano tal. Do ano tal ao ano tal, exatamente, porque eu vendo escapamento de Fusca. E eu quero falar com essas pessoas. Exato. Então, as pessoas precisam tentar entender que para de jogar tarrafa e pegar só o que vem. Começa a ter uma pescaria focada. Começa a ir pro teu lugar. Fala, putz, eu sou um cara que entende de Fusca, eu vou vender, vou fazer um podcast focado no Fusca, apaixonado pelo Fusca. Exato. Isso vai ter um público. É o mesmo público de um podcast generalista? Não é o mesmo número. Porém, você vende muito mais específico. Eu não preciso de muitos, eu preciso dos certos. É isso. Né? Isso foi uma frase, não dessa forma que eu falei, mas foi uma frase que foi um contexto que foi trazido. E eu aconselho todas as pessoas, meu Deus do céu, que querem criar podcast, que tem podcast, que quer monetizar, meu Deus, por favor, assistam. O podcast do Igor, do Flow, o Igor e o André Geithner, acho que era assim, o antigo CEO do Flow. Isso faz uns 3 anos. Aquilo foi uma mentoria para mim. Então, teve um momento que na entrevista... o do Primo Rico, não. O do JJ? Não, JJ. Do JJ até perguntou, você acha que o podcast está saturado? Não tá? E puxaram esse assunto, porque sempre, né, tá voltando esse assunto. Volta, E aí o Igor falou assim, não, cara, você só precisa dos 100 mil seguidores certos. Aí o André virou e falou assim, dos 100. Você só precisa dos 100. Aí o Igor olhou e falou assim, é verdade, só precisa dos 100. Você precisa dos caras certos. Aquilo ali mudou a minha vida. Lembra que foi alguns anos atrás, quando eu comecei na monetização? Eu fiz, tá. E às vezes, eu posso também não ter nenhum, mas eu vou construir os certos. Eu já vou vender para a marca aqueles que porque eu vou construir focado, eu não vou construir para qualquer pessoa. Eu não vou, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Né? Às vezes, tu precisa só ajustar, sei lá, comunicação. Teve um cardiopediatra que me procurou uns 3 anos atrás, ele queria montar um podcast. E aí, ele é aquele profissional que, né, tá num congresso em Paris, Alemanha, tal. E tem uma linguagem mais, né, refinada, um pouco mais técnica e tudo. E na cabeça dele, o podcast se tratava como um microfone que te dá autoridade, isso é um fato, né? Então, ele, no podcast, quando a gente veio mapear como seria esse projeto para ele, e ele veio, não, eu quero falar de tal coisa, assim, de tal, do gancho que pega, aquelas conversas de médico bem difícil, né? E eu falei assim, doutor, o senhor quer falar para quem? Não, para pais e mães de crianças cardiopatas, lá. Como é que o senhor fala no consultório? Digamos que eu recebi esse diagnóstico, como é que você vai me explicar? Ah, não, então, paizinho, então, mãezinha, porque seu filho, assim, tem essa doença. Essa doença nada mais é do que... Aí eu explicou o que era a doença, como acontecia, como era a progressão, como ele poderia ajudar. Eu fiz, você percebe que agora você está falando para o público que você quer, mas antes você estava falando para outros médicos? Então, quem você acha que seria a tua audiência? Né? Então, às vezes, são ajustes. Apenas isso.
E aí eu quero saber qual o maior erro que tu vê, assim, acontecendo nos podcasts. Em relação à monetização? Em relação ao que tu vê. Como minha paixão é dinheiro. Cara, eu percebi que eu tenho essa habilidade. Eu vejo dinheiro em todo lugar, que você tá vendo uma lota de dinheiro aqui, ali. Então, eu falei isso em um outro podcast. Eu acho que eu fui muito assertiva e continuo com essa linha de pensamento. São as pessoas que me procuram, mas que não enxergam seu podcast como um negócio. Então, se você quer fazer dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança, se você quer fazer dinheiro, quem ganha. Seu filho, se dá dinheiro pra ele ganha. Você faz. Isso mudou uma chave na minha cabeça. Então, eu tenho que ir atrás. Então, você precisa enxergar o teu podcast como um negócio. E tem gente que não enxerga, que é um hobby caro, como você falou, como eu tinha dito pra você. E aí vai, R$500 mil, 200 mil e não sei quantos mil reais, e chegar na assessoria achando que a gente vai fazer milagre. E a gente não faz milagre, a gente tem técnica, direcionamento e conhecimento. Perfeito. E aí, sendo este ser que você é, onde encontra dinheiro em todos os lugares e vê, né? Você projeta, você vê dinheiro em todos os lugares, um grande amigo nosso, Jeff. Jeff, o querido. Desculpa aqui a bagunça. Falou do Jeff, a gente... Jeff, um querido, grande amigo nosso, ele te convida para trabalhar com ele. Me conta. Eu nem vou falar da quantidade de dígitos que eu coloquei na conta do Jeff no mês passado. O Jeff é maravilhoso. Jeff é maravilhoso. E ele também gosta de dinheiro, né? Porra. Só que ele é focado. Tudo. E ele tem o maior evento para médicos do norte do país. Exatamente. E que tá vindo para São Paulo em novembro. Em novembro estará em São Paulo. Jeff te liga e fala, vem pra cá, é isso? Então, vamos lá. É como isso começou? É. Então, assim, o Jeff me procurou para assessorar ele justamente nessa questão do podcast. Vou abrir uma história. Começou na mesa de jantar onde eu estava com ele? Então você conta essa fofoca que eu não sei de nada. Fui eu jantar depois de um podcast Experience com todo mundo. Vamos jantar, muito feliz, todo mundo muito alegre. O nome que mais surgia na mesa é... Cara, vocês falaram com a Kelly? A Kelly é foda. Você precisa falar com a Kelly. Cara, a Kelly é um acontecimento. Todo mundo falando da Kelly, porque eu falei com ela, ela falou um bagulho pra mim que foi foda, porque como ela é inteligente, muita gente falando de você. E eu estava lá na mesa, eu, Jeff, Eric, todo mundo jantando pra comemorar o final ali da Podcast Experience. Provavelmente foi ali que brotou essa coisa e falou, cara, eu preciso ligar pra Kelly. Foi logo depois daquilo ali. O Jeff vinha acompanhando o meu trabalho, né? E ele chegou pra mim e falou, então, eu quero fazer uma análise aí. Na época tinha uma análise 360 do podcast. Eu ainda faço hoje, mas eu não publico que eu faço isso. Só pra algumas pessoas que, né? Não, mas a gente faz um corte, não precisa... É porque eu não tenho um braço pra atender todo mundo que eu gostaria hoje, né? Total. Mas eu tenho, né? Na época eu tinha esse análise 360 e aí a gente sentou, fez e ele decidiu seguir com a assessoria para podcast. Então, assim, trazer publicidade para dentro do podcast dele, gerenciar ali a carreira dele como influenciador também. O Jeff vem crescendo muito, a gente tem feito um trabalho muito legal, especialmente de, assim... É o próximo do Drauzio Varela. Eu acredito. Cara, eu também, acredito. Cara, eu também. Ele já tá na CBN há 5 anos. Ele já tem um podcast há 3 anos. Né? Assim... Ele é uma referência, só pra você entender, ele é uma referência no meio médico, porque eu já dei mentoria pra uma galera que tava montando um podcast de fisioterapia, e aí eles trouxeram as referências deles. Isso. No meio das referências deles estava o Jeff. Eu falei, conheço esse cidadão. Conheço demais. Eu conheço. Gente boníssima. Eu falei, putz, aí o projeto dele, ele falou, eu gosto, porque eu gosto do jeito dele fala, e não sei o que, Cara, então, ele já é uma referência no meio médico, ele já é uma baita de uma referência. Total. E ele é referência como hoje em dia, cara, é porque assim, você precisa ir para um Connect, ou para uma imersão dessas do Jeff. Então, vamos estar aqui dia 29 e 30 de novembro, você é meu convidado, eu vou estar aqui. Você vai, você precisa participar. Então, o Jeff já entendeu muito bem o jogo, A gente vai estar com o estúdio lá. Com certeza vai. E aí, ele
Olha como ele é articulado. Ele vê negócio em tudo também, ele vê dinheiro, ele é um cara muito safo. O cara já fez mentoria com o JJ. Eu não vou falar o nome dos maiores players que ele já fez mentoria. Então, assim, o cara começou um podcast, ele fez, peraí, preciso melhorar a minha oratória. Preciso ir para uma fonoaudióloga. Eu preciso tal coisa. Então, assim, não é só sobre o podcast, sobre o cara como um profissional. Então, assim, como eu percebi que ele tinha toda essa... Ele acredita no investimento do negócio podcast dele, ele disse, cara, aí eu entro. E aí disso, a gente agora... Ele pediu para que eu absorvesse a minha agência, né? Que saímos de assessoria para agência. Então, ele pediu para eu absorver as vendas dos patrocínios, justamente por causa dessa questão de negociação com marcas e tudo, para dentro dos... Ele continua sendo um médico de cabeça, cara, não dá pro cara também vender. Não tem braço. Mas ele tava à frente do comercial, lembro né? disso. E eu falei para ele, disse assim, ele fez assim, Kellyzinha, ele me chama de Kellyzinha, eu tô com uma dificuldade porque as marcas, elas me pedem desconto. Elas, às vezes, e ele vende muito bem, eu já vi ele vendendo. A gente tava na reunião, foi com a Unicred, foi com a BMW, foi uma dessas duas marcas. E aí, ele vende muito bem. Eu disse, cara, eu aprendi muito contigo. Ele fez, eu que aprendi com você. Ele gosta igual a você, assim, de... Mas, o que essas pessoas precisam entender é que o ideal é que se você é o influenciador, se você é o host, se você é o dono do evento e tá com a tua cara no evento, ele é o cara que é o mentor ali daquelas pessoas. Você, idealmente, o melhor mundo dos mundos, não fique na parte do... Como é que a gente fecha esse negócio aqui? Os valores são esses, né? Põe uma pessoa para se colocar ali como uma barreira. Você é a pessoa inacessível para ter acesso a esse produto, que é o Jeff, esse evento, esse podcast, você tem que passar por mim. E acesso se compra. E uma vez que você acessa aquilo ali, o acesso não garante permanência, né? A gente sabe que... Então, eu sou essa pessoa do... Você quer ter acesso ao podcast? Você quer ter acesso ao Jeff? Tem um preço, né? E mais uma vez eu falo, não é qualquer marca porque tem o dinheiro, não. Também é entender que marcas vêm pagando para agregar a imagem dele, para agregar ao podcast dele, para se juntar à logomarca das outras que já estão no projeto comercial dele. Então, assim, é todo um jogo. Mas foi assim que começou o nosso relacionamento comercial. Cara, perfeito. E aí você fala muito, você traz muito essa coisa da mentalidade, né? A pessoa tem que ter uma mentalidade de negócio. E aí eu queria entender com você, assim, qual que é a maior ilusão que você acha que os podcasters que estão começando têm? Ilusão, vamos lá. Achar que vai entrar na assessoria da Kelly vai assessorar e com 2 semanas eu vou te trazer $500 mil. Não se trata disso. É como se você quer se tornar médico. O que é que você precisa primeiro? Ajustar um monte de coisa, estudar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, ter conhecimento, desenvolver, maturar. Pode ser que eu possa trazer uma marca de $500 mil em 2 semanas? Pode, mas o podcast está todo ajustado. Ele já está ali com um perfil comercial, ele já está atrativo para todos os formatos de monetização que você quer. Tu bate num ponto importantíssimo para quem trabalha com internet. Se você tem uma equipe trabalhando para você para o seu produto, não quer dizer que você tem que parar de trabalhar para ele. Eu tenho um produto, eu sou um influencer, eu sou um podcaster, e aí agora eu tenho o meu social media, eu tenho a minha equipe de monetização e eu tenho a minha produtora. Eu não posso achar que todo mundo vai trabalhar sem mim. A imagem daquele troço ainda é meu. Então, você vai continuar tendo que gravar vídeo, você vai precisar gravar vídeo, você vai precisar estar em reunião, você vai precisar ainda trabalhar muito pro seu produto. Eu acho isso... Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu acho isso uma baita de uma ilusão de quem tá criando conteúdo na internet. Total. Na realidade, idealmente, as pessoas já começam fazendo todos esses braços. Sim. Né? 2025 está se falando muito do presidente da CIMED, não é isso? Sim. Então, por que ele está tão famoso? Por que ele está sendo tão falado? Porque ele não é famoso por causa das redes sociais. Em nossas mesas, ele está sendo falado por quê? Porque ele resolveu criar cultura dentro da empresa dele e, para isso, ele tem que ser o quê? O exemplo.
Por que as pessoas deixam de comprar, sei lá, um laboratório X? Eu não vou falar porque agora eu tô Tu negociando. tu tá no meio dessa galera aí, Eu ó. tô negociando com essa galera. Mas eu tô falando, agora eu tô falando, tá? Marcas, com né, o cliente final ali. Por que deixa de comprar o laboratório X para comprar o CIMED? Veja, eu não vou olhar lá a química do remédio e ver. Eu não vou comparar isso. Na minha cabeça é tudo igual. Eu, como consumidor final, na minha cabeça é tudo igual. Por que eu compro a CIMED? Por causa do cara. 2025 já é falado, isso chega a estar chato das pessoas repetirem. A marca que não tem rosto não vende. Então, tudo isso que você falou aí faz muito sentido. Mas quando você tem a sua equipe, que tem o social media, que tem o videomaker, é tudo para te ajudar a focar em quem? Ou no quê? Qual é o objetivo? Qual é o ponto? Qual é a intenção? E aí você trouxe o case da CIMED e do João Adib com um olhar técnico, Sim. né? Que é o meu olhar. Ele é... Aquilo ali tá acontecendo... Primeira coisa que aquilo ali acontece com o cara que é o dono da CIMED, mas ele pode acontecer com qualquer empresário. De qualquer. Eu vendo gado. Pode ser. Eu faço caneca. Pode ser. Eu faço essa, que por sinal é maravilhosa. Isso é... Não importa. Como que isso está sendo construído? Seguinte, eu tenho um dia onde eu tenho muito trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar... Você pode não precisar descer de helicóptero na tua fábrica, mas você vai sair da sua casa, você vai vir pro estúdio de podcast gravar, e aí depois você vai estar não sei aonde, porque depois você tem uma reunião, e aí você faz uma call, e aí você vai lá. Todo mundo do meio empresarial tem um dia muito atribulado. O que você precisa? Você precisa de um story maker. Uma pessoa especializada nisso, que vai construir o seu storytelling durante o dia. Onde você não vai ter que se preocupar com isso. Quem vai se preocupar? A equipe. Você continua trabalhando e a equipe está preocupada com isso. É outro lugar. Você continua tendo trabalho de produção. Você tem que produzir conteúdo. Não adianta você ficar na tua casa de meia e chinelo, que não vai adiantar nada. Não mesmo. A não ser que você queira vender um lifestyle de trabalho de meia e chinelo. Total. Então, beleza. Mas a ideia é, tem alguém, um profissional, junto com o seu dia. Não vou gravar todo dia, porque nem todo dia meu dia é legal. Beleza. 2 vezes por semana. A gente vai lá, a gente grava com você, a gente produz o teu conteúdo. Você tem uma série de conteúdos para ir soltando. Existe uma ideia de que tudo que acontece nos stories é em tempo real. E aí, a estratégia é parecer em tempo real. Mas não é, a gente vive disso. Total. É uma grande... Total. Cara, eu quando posto aquilo ali, eu já saí dali 3 dias. Mas você já viu algo lá, história assim, tipo assim, ao vivo do lado? Não! Não tem obrigatoriedade de ser ao vivo, Exatamente. Exatamente. É porque nem todo mundo tem essa consciência, né? Exatamente. Eu acho que isso é um produto incrível para médico, que você falou do meio médico, para os empresários. Ter esse olhar de ter um story maker junto com você, trabalhando uma equipe focada junto com você. Alexandre, eu acho que algumas palavras ou frases que estão sendo muito faladas em um certo momento, elas não são faladas apenas porque tá na moda. Eu não acredito nisso, tá? E tem uma frase também, uma palavra, né, que é muito falada, está sendo muito falada, que é a tal da posicionamento. Uhum. Boa. Né? Então, posicionamento vai te trazer um resultado. Né? Então, se eu quero... tem gente que também acha que... cara, então, eu vou falar aqui, eu falo sobre, sei lá, podcast para podcast, tá? Então, eu vou fazer conteúdo sobre isso. Então, vai. Tá, mas seja intencional. Tudo que você precisa fazer precisa ser intencional. Você não vai se... Você fala para que tipo de que podcasters? O que é que você quer? Qual a sua intenção ali com esses podcasters, sabe? Por exemplo... Existe posicionamento sem planejamento? Não. Não, porque posicionamento envolve muita coisa. Uhum. Envolve estratégia, intencionalidade, branding, que é o posicionamento em si, comunicação ajustada, tudo. Tá? Então, não é... Eu acho que nada é aleatório. Tudo se junta e faz aquilo funcionar. Cara, e saber planejar isso, né? Estratégia. Estratégia total. Estratégia.
Você não tem como ter uma estratégia se você não sabe para onde está indo, com quem você quer falar, o que você quer fazer, o que você quer vender, para quem você quer vender, o ticket que aquelas pessoas que você quer vender, quanto é que consegue acessar e pagar. É a frase que eu mais escuto nessa mesa. Já escutei isso muito, muito. Acho que a gente já gravou alguns podcasts que eu escuto sempre. Que é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para quem também. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Esse é o ponto do posicionamento. Esse é o ponto da estratégia. Esse é o ponto do posicionamento, branding. Tudo isso. Mas sabe que tudo isso que a gente está falando aqui se junta e Sim. traz um resultado? E eu vou te falar ainda, que aí é um olhar muito meu para isso. Você não precisa ser a pessoa que sabe tudo isso. As pessoas que estão na internet, elas precisam aprender a focar no que elas são boas. Exato. O fato de eu conseguir postar no meu Instagram, não quer dizer que eu faça o melhor trabalho como marca. Eu posso fazer o meu melhor trabalho como pessoa física. Para minha mãe, para o meu irmão, pro meu primo, pro meu papagaio. Quando eu me posiciono como uma marca, e aí é outro lugar onde a gente trabalha pessoas como marcas. Então, eu, enquanto Alexandre, CEO da Gramofone, eu sou uma marca, eu preciso entender que eu não posso postar como se eu estivesse postando para minha família. Que eu não posso tratar a minha rede social como se eu estivesse trabalhando com os meus ali. Sem propósito. Exatamente. Foi o que eu estava conversando, vindo para cá com o nosso querido Malone, justamente sobre isso, né? Eu não posso simplesmente usar minha rede social e, tô a fim de postar isso hoje. Igual tem aquele para melhores amigos, o verdinho. Sim. Por que existe aquilo, não é mesmo? Então, se você quer crescer também através da tua rede social, se a tua rede social é um canal de aquisição, se ali você quer construir uma comunidade para vender, porque assim, tudo é construção. Então, ok, é falar aquilo que eu falei lá no começo. Então, mapeia. Total. Se posiciona e segue, né? E como você falou, ninguém é obrigado a saber de tudo. Né? Por isso que a gente tem um time. Exatamente. Concorda? A gente consegue contratar habilidades, a gente consegue, né, contratar... Putz, não sou boa nisso aqui, então vou contratar alguém que é bom nisso. Por que eu vou parar hoje, no momento que eu estou na minha vida crescendo, sair de assessoria para agência, né, sei lá, absorvendo a parte comercial, produtos e serviços das empresas, deixar de crescer, deixar de estar no estratégico, deixar de estar no criativo, no operacional, para... vou aprender como faz o tráfego pago. O ideal é que eu entenda alguma coisa que eu saiba, sim, para não ser enganada, para saber para onde eu vou também, para sentar na mesa, discutir um pouco, falar o que eu quero, ajustar. Mas eu não posso sair de onde eu tô, que é onde eu gero dinheiro, renda, faturamento, trago dinheiro, para fazer uma outra coisa, que eu posso pagar a habilidade daquela pessoa. Então, você foi muito assertivo no que você falou. E concordo com você em número, gênero e grau. Inclusive, parabéns à equipe, hein? É isso, eu não sou o melhor cinegrafista. Sempre fui o cara... minha carreira sempre foi no áudio. Então, eu sempre fui o cara do áudio. Entendo de vídeo muito da época que eu fiz faculdade e alguma coisa que eu aprendi com a Nick. Cara, a Nick manja muito disso. Nick é a cinegrafista da Gramofone, tá comigo. Cara, a Nick tá comigo antes da Gramofone existir. Olha aí. Antes da Gramofone pensar em existir, Nick já trabalhava comigo na Baixada. Então, cara, quando eu penso, falo, cara, eu preciso estar com os melhores perto de mim. Quem são? Nick. E aí, tá fazendo? Alô, Nick. Alô, Nick, Recife, tá onde? Tá onde? Kelly me chamou pra ir pra Recife. É isso, tudo bem, acontece. Jamais que eu faria isso. Jamais eu faria isso. Pega o contato com o Malone. E aí, eu vou pra uma pergunta... Manda. Que a gente tá aqui rodeando ela, que é... Se eu quero ter um podcast, eu preciso montar um meu estúdio. Montar um estúdio? Não. Obrigatoriamente? Você acha inteligente? Uhum. Não, se você acha inteligente. Cara, tu vai depender da necessidade. Mas se tu tem... Vamos lá. Tu vai começar um podcast. Primeiro, tu tem um projeto, né? Pra iniciar aquilo, né? Tantos ajustes serão feitos. Aquilo é o que você... Cara, entende a tua necessidade. Vai depender da necessidade de cada um, mas tem tantos estúdios incríveis, tem tantos profissionais que podem pegar aquilo, resolver pra ti, te entregar pronto.
né? Então, assim, Isso dentro... não Isso necessariamente. acontece muito e não dentro obrigatoriamente, de de forma empresas, alguma. onde elas montam um estúdio de podcast inteiro para elas, para gravar uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Aí eu começo a ver dinheiro, né? E vamos alugar, né? E vamos fazer só o quê? Só podcast, pode ser criação de conteúdo, esse equipamento pode sair, pode fazer externa, pode, sabe? Começa, né? Se você não tem esse olhar, cara, é jogar pra mim. Eu falo, é pra jogar dinheiro fora. Total. Dona Kelly, Mande. vamos agora para as que a gente Ah. chama de perguntas rápidas. Eita, pegou uma comunicadora. Vamos lá, perguntinhas Vamos. rápidas. Objetiva. Vou até objetiva. Vamos lá. Me fala uma frase que você sempre repete pros seus mentorados. Uma frase. Cara, todo podcast pode monetizar. Todo podcast pode monetizar. E cada podcast também, pronto, essa aqui ainda é mais, essa aqui eu repito com mais, me veio agora. Cada podcast é um digital. E tem que ser respeitado para tudo. Inclusive para a monetização. Não quer dizer que o seu podcast para podcasters e um outro podcast que fala de podcast vai monetizar da mesma forma. Essa aí é minha clássica. Cada podcast, ele é uma digital. Ele é único. Fala um corte inesquecível que te marcou. Ah, Pode vou ser em usar. qualquer área, assim. Eu vou usar, já que é de qualquer área, melhor ainda, o do Flávio Augusto, que eu vi algumas semanas atrás. E eu senti que eu. Ai, gente, sabe? Saiu 2 sacos de cimento aqui das minhas costas. Que nos últimos meses eu escuto muito a galera falando assim: saia do operacional, minha mentoria vai tirar você do operacional. E essa, como ele fala, no corte, essa copy vende muito. Mas qualquer empresário, empreendedor que ele quer fazer um negócio, ele não pode sair do operacional. Então, ele vai diminuir muito, tipo assim, tá aqui, ó, 100% do trabalho operacional. Tu, às vezes, fica fazendo só 15% daquilo, mas tu nunca vai sair do operacional. Então, aquilo que você falou, delega, contrata os melhores, vai, mas você precisa estar ali, olhando e ajustando rota, né? Total, a gente precisa saber para onde, quem determina o caminho de como vai a equipe é a liderança. O Waze tá aí que já serve como um mapa e um direcionamento. Às vezes ele recalcula a rota. Então eu vou sair do operacional, vou jogar pro pessoal e aí... Não. Então a gente não sai do operacional. Eu concordo com você. E aí eu coloco uma coisa que... Aqui vem muita gente gravar aqui comigo, não no podcast, mas nos clientes que gravam com a gente. Vem muito banqueiro, vem muito VP, CEO, uma galera que entende muito do meio empresarial, conselheiro de grandes empresas. Até um bi é pequeno e média. Tu é pequeno, tu tá faturando um bi. Você ainda não é uma grande empresa. Neném. Você é um neném. Teu jogo, tu para de achar que você vai sair, você tá ganhando 100 pau por ano. É muito dinheiro. Não é. É pouco. Entende isso. Pode ser muito pra onde você veio. Eu te entendo. Mas ainda é pouco. Você precisa ainda estar dentro do operacional, olhando. Você ainda não tem uma gordura suficiente para contratar gente tão boa que você não possa estar lá dentro olhando. E você vai ficar vivendo de renda. Quer viver de renda, vai colocar dinheiro em banco. Exatamente. E procure um bom investimento. E procure um bom investimento. Você pode perder, cara. Exatamente. Cara, isso é uma coisa que eu vejo, assim, a galera falando, eu aprendi muito com eles aqui, por isso. Vamos lá, um podcast que eu não posso passar essa vida sem ouvir. Cara, fora o Protagonistas em Pauta. Ok. O teu. Porque eu acho que ele foi muito bem criado. A estratégia que você está usando, você está sendo muito intencional, você está chamando as pessoas certas. O conhecimento que você está trazendo é um conhecimento que o mercado precisa. O mercado está sangrando aí porque você falou, monetização, tal, essas coisas assim. Tá, então, onde é que eu busco mais conhecimento? Eu sou uma pessoa que investe muito em conhecimento. Né? Segunda-feira eu vou estar na imersão com a Maíra Cardo e com o Thiago Nigro. No próximo mês eu vou estar no Profissão CEO, que é justamente, são pessoas que foram escolhidas desse curso que eu fiz para assessora de influenciadores. Ela selecionou as pessoas que faturam mais e criou esse Profissão CEO, são só para selecionados. Então, o tempo todo eu estou investindo em conhecimento. Então, eu verdadeiramente acredito que o seu podcast é um podcast sensacional e que o mercado estava precisando. E eu estou vendo aí você voar no céu lindo e fazendo um excelente trabalho, porque você é muito competente e você é gigante. Você é gigante.
E não é pra te agradar, não. Que meu amor. Fiquei aqui, ó, fiquei emocionado, de verdade. Que eu sei do tamanho da tua competência e sei da tua integridade. E aí eu sei que você não ia falar isso pra Não pra qualquer um. agradar, não. Não ia falar pra qualquer um. Também não. Quem que você adoraria ver aí, no seu lugar, dando uma entrevista aqui no podcast pro Ah, Podcasters? Paula Carvalho, minha companheira de podcast. Paulinha, ela tem aí, como você falou na abertura, né, uma vida, assim, no rádio. Ela foi toda construída, né, nesse império aí da Jovem Pan. E entendeu como mulher que tem propósito, que aquele lugar ali, de repente, não combinava mais com ela. Eu vou colocar Não esse cabia termo, até não mais, cabia mais, né? Então, ela saiu por um propósito. Caramba, eu sou muito fã, eu gosto muito e quero, Paulinha. Então, Paulinha, essa cadeira aqui que eu estou ocupando hoje, tá? Das próximas semanas. Vamos fazer a chamada de vídeo pra Vou fazer. ajudar lá. O Alexandre entra aqui. Aí tu entra lá, Paulinha, mas ela vem, ela conhece você. Que bom. Bom, e aí, onde a gente encontra Dona Kelly, Cal Assessoria, tudo? Me conte. Onde te encontra? Dá tempo de se inscrever no Mulheres em Pauta? Ainda dá. Protagonistas em pauta. Ainda dá. A gente iniciou agora a seleção, né? Como eu falei, se inscreve, o link tá na bio, lá da descrição das Mulheres em Pauta. E me encontra ou no perfil do Protagonistas em Pauta, tá lá. Idealizadora, tem o meu @. No Comunicando, com ko.municando. E o da Kao Agency, que a gente agora saiu da assessoria para agência. Terminando aqui o podcast para podcasters. Então, você que tá aí, curte, compartilha, segue, faz os trem todo por mim? Não, pra você. O seu algoritmo precisa entender o que você gosta. E aí, pra isso, pra vir mais conteúdos de podcast, faz todos os trem que tem pra fazer aí. Beleza? Foi incrível ter você aqui, Kelly. Obrigado. Obrigada a você, meu querido. Muito E sucesso. ó, o próximo a gente grava lá em Recife, hein? Estarei Total. lá. Estarei lá. Total. Lá na Videofarm, gravando com os meninos. Total. Olha só, tô precisando de um gerente de operações, protagonistas em pauta, entendeu? É porque sua agenda é muito lotada, né, Alexandre? Seu ticket é alto, entendeu? Charlanzinho tá aí, Charlanzinho faz a vez da gramofone. Foi um prazer, meu querido. Sucesso. Prazer foi meu. Beijo pra vocês. Falou! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.